é muito difícil você não ser premiado se você batalhou por algo. Talvez você não chegue num patamar tão alto como você gostaria, mas você chega a algum lugar. Você acredita nisso? Acredito. Acredito com algumas ressalvas. Né? Eu também não posso falar de um jeito que pareça que eu estou patrocinando essa ideia de que eu discordo, é uma posição pessoal minha, essa ideia de utilizar a meritocracia para você tornar as batalhas desiguais. Veja, muitas vezes eu encontro as pessoas falando, olha, cara, se você correr atrás, você consegue. Se você correr atrás, você consegue. E muitas vezes a gente não enxerga que tem gente que não tem nem ferramenta para correr atrás. E ela não vai conseguir sair daquele espaço e chegar até onde você está falando, porque é um caminho muito longo para a realidade que ela vive. Perfeito. Mas você falar de sonhos palpáveis, né, aí sim, a pessoa que está, por maior que seja a dificuldade dela, se ela almeja algo que dentro daquela realidade dela é atingível e só depende dela, cara, é meritocracia pura, ela precisa se esforçar naquilo. Eu não posso sonhar hoje em me tornar um cirurgião conceituado, porque nem faculdade de medicina não tenho. Então não adianta eu sonhar com isso, não existe meritocracia que me leve até lá. Né? Assim como eu entendo que muitas vezes é muito difícil você falar para alguém passar numa prova que mora numa comunidade que não tem comida, que é abusado sexualmente pelo pai, a mãe é viciada em drogas. Aí você encontra um que tem essa característica e venceu. A gente não pode usar essa pessoa como regra. Ele foi muito mais longe do que a realidade que ele estava naquele momento ele conseguia alcançar. Mas talvez ele sair daquela comunidade, arrumar um emprego, constituir uma família, seja a primeira trajetória possível, mas vai exigir dele o quê? Uma meritocracia, ele trabalhar para aquilo. Então, quando a gente fala de meritocracia, eu separo daqueles objetivos que não são tão simples de alcançar com as ferramentas que ela tem. Mas aqueles objetivos que são claros e são possíveis de alcançar com aquelas ferramentas que ela tem, aí eu acho que o mundo ele é justo. Depende de você. É você que tem que encontrar suas limitações, suas dificuldades e superar cada uma delas, ponto a ponto, e ter a disciplina que precisa e fazer as renúncias que precisam. Porque não existe grandes projetos e grandes resultados sem renúncias. As pessoas precisam aceitar. Sim. Tem gente que quer ter uma vida a dois, quer ser feliz, quer ter uma família e não quer sair da noitada. Não tem como você ter vida dupla. Não tem, eu entendo perfeitamente o que você está querendo dizer. E a pessoa muitas vezes está na noitada e quer ter a tranquilidade no domingo de uma família. Ter uma família para almoçar juntos. Não dá. Você tem que fazer renúncias. E a vida de projetos profissionais, projetos pessoais, todas elas, independente de qual seja a sua que está assistindo esse podcast aqui nesse momento, independente de qual seja o seu projeto, se ele for um projeto um pouco além da média, você vai ter que fazer alguma renúncia. Qual é a sua renúncia? Eu não sei. E talvez esse seja o primeiro caminho do sucesso. É você aceitar e internalizar isso. Que não vai ser uma trajetória fácil. Você vai precisar se reinventar em alguns momentos e você vai precisar ter renúncias. Quer renúncia patrimonial, quer renúncia de convivência com a família, quer renúncia de algumas concepções que você precisa largar na sua vida, mas vai ter uma renúncia. Entendi. Isso me traz muitas coisas, porque, de fato, faz muito sentido isso. A nossa vida, a gente tem que fazer escolhas que nem sempre são fáceis. E veja bem, eu recebi uma mensagem de um seguidor que o sonho dele era ter você aqui no podcast. Você não foi a primeira pessoa que eu conversei sobre concursos. Tem muitas pessoas que falam sobre isso. Já veio o pessoal do Casal Bitolei, já veio algumas pessoas aqui de Brasília mesmo, que é mais fácil, tudo aqui perto. E aí ele me chamou a atenção porque ele falou muito da questão social, racial. Eu falei, pô, mas você só traz gente branca. Eu falei, pô, calma lá. Eu trouxe as pessoas, não olhei esse quesito. Aí ele falou assim, pô, mas você conhece o trabalho do Michel de Jesus? Eu falei, cara, não conheço, nunca tinha ouvido falar de você. Ele só falou isso. Aí eu fui atrás, conheci seu trabalho. Falei, cara, que sensacional. Você já estava ajudando pessoas e tudo, e fiz o convite. E aí eu te pergunto, porque as outras pessoas, algumas das outras, eu percebi um padrão nas outras pessoas que vieram aqui e que falavam sobre concurso. Muitos tiveram dificuldade, porque não existe nada de graça. Para você passar no concurso de alto nível, você tem que se dedicar muito. Mas eram pessoas que provavelmente estiveram numa situação um pouco melhor, financeiramente, etc. Embora eu não saiba por dentro como é a vida de cada um. Não quero entrar nesse mérito. Mas você acredita que a pobreza, o início da tua vida,
dificultou? Eu sei que você chegou lá, você está avançando, né? E como que foi isso, cara? Como que foi essa questão da pobreza na sua vida, de ter morado numa periferia, de ser negro também? Não sei se tem a questão do racismo, pode ter impactado. Como que isso pegou pra você, cara, na sua vida? Não, sim. Foi muito difícil. Assim, você não ter ferramentas, é que tanta coisa para falar que eu tô tentando aqui na cabeça. Vamos falando. Saber como é que eu crio uma linha de raciocínio que dê para interpretar bem. Não é fácil você ir atrás de qualquer coisa com poucas ferramentas. E às vezes ferramentas básicas faltavam. Eu consigo dizer que algumas vezes eu fui para uma biblioteca estudar sem o dinheiro do almoço. E não é fácil você estudar sem você ter onde comer. Mas eu me tornei um especialista em saber onde ali no centro de São Paulo tinha lugares com coffee break ali, porque estava acontecendo alguma coisa, algum evento. Ia lá para forrar o bucho um exatamente, pouquinho. Exatamente. Tá certo. Então você acaba adquirindo algumas habilidades que não precisaria ter. Você não precisa passar tanta dificuldade para passar num concurso público. Sim. Né? E eu passei por muitas dificuldades que eu acho que me dificultaram alguns pontos. Uhum. Mas eu também entrava naquela máxima. O reclamar não vai fazer as coisas acontecerem na minha vida. Eu não posso voltar no passado... Você entendeu sua realidade. Cara, eu sou isso, minha família é pobre, eu tô com essa... Você agiu. Exatamente. Entendeu? E aí eu entendi as ferramentas que eu tinha e eu entendia até onde que eu conseguia chegar. Não dava para eu achar que naquele momento da minha vida eu seria o cirurgião famoso, porque se nem hoje eu consigo, naquela época também não. Porque nem da faculdade de medicina eu fazia, nem chance de entrar nenhuma eu tinha. Mas eu sabia que o concurso público, né, seria possível, por mais que eu tinha mais dificuldades do que todo mundo, e as coisas, de certa forma, vão acontecendo. Eu volto naquele ponto em que, eu disse agora há pouco, a vida promoveu alguns encontros. E eu sempre tive encontros positivos. E isso me ajudou muito. E isso é um fator que talvez eu não tivesse tanto controle assim. E a vida me proporcionou. E as coisas, de certa forma, foram acontecendo na minha vida, né? E aí eu vou falar de outros encontros que eu tive na minha vida. Eu tive 3 amigas minhas que se formaram comigo na faculdade e que, após a faculdade, se contagiaram com esse meu jeito de estudar e foram para a biblioteca junto comigo estudar. Né? A Simone, a Jaqueline e a Irene. Pessoas muito queridas que eu tenho um contato até hoje, gosto muito delas. E ali naqueles primeiros 6 meses de estudos, elas se revezavam para pagar meu almoço. Né? E foi o que consegui ali naquele primeiro momento, porque a vida promoveu os encontros e meio que diminuiu essa minha dificuldade. Lógico, depois comecei a andar com as minhas próprias pernas, fui advogar também um pouco, advogava, tudo. Mas eu tinha muita dificuldade, realmente, eu reconheço. Mas eu sabia que não adiantava reclamar. Junto com isso, eu tive o fator sorte da vida me promover alguns encontros. Juntou tudo isso, mas eu reconheço. Às vezes, você ter tantas dificuldades e estar assim, muito limitado, dificulta você enxergar que é possível. E talvez você precisa realmente, às vezes, dar um passo atrás. Eu digo isso porque já vieram pessoas me procurar com realidades outras, mas que também eram muitas dificuldades, mas serve como exemplo apenas. Em que... para ela serviu dar um passo atrás, porque o objetivo dela naquele momento era muito difícil de ser alcançado com as ferramentas que ela tinha naquele momento, então rapidamente eu sabia que ela ia se frustrar e dificilmente ela chegaria lá. Uma vez eu fui procurado por um rapaz, que eu não falo o nome dele porque ele tem esse problema de não gostar de aparecer na internet. Tudo bem. Mas respeito. Ele foi procurado, ele falou, cara, eu tô com muita dificuldade porque eu trabalho num banco, tô sofrendo assédio moral pelo meu chefe, cara, mas eu sou casado, tenho família, então não posso largar meu emprego, tá horrível minha vida, eu tô desesperado. Aí eu enxerguei a ideia dos concursos públicos, comprei o material de tal plataforma, e aí então eu vi que é muita coisa para ler, eu tô perdida, aí eu vi suas entrevistas, eu vi que você dá mentoria, e era uma época que eu dava mentoria para outras carreiras. Hoje, graças a Deus, porque muita gente me procurou, eu tive que afunilar isso. Sim. Mas eu só dou mentoria para quem quer ser procurador. Para manter o foco, né? Manter o foco. E aí, naquela época, eu dava mentoria para outras carreiras porque eu tentava ajudar a pessoa a ensinar a estudar. E eu tentei entender a realidade dele. E ele me contou que aí ele trabalhava muito, o chefe era isso, ele tinha que ajudar a mulher com as crianças, que era pequena. E aí ele falou, ó, eu quero virar auditor da Receita Federal. Eu falei, pô, bacana. Mas o concurso daqui a 6 meses. Tem quanto tempo de estudos por dia? Cara, eu fui fazendo isso, fazendo aquilo, tal. Eu consigo estudar 1h30 por dia. Falei, cara, eu não sei o seu potencial ainda,
mas eu não conheço ninguém com uma trajetória dessa de 1 hora e meia de estudo em 6 meses para o cargo de auditor da Receita Federal. Você foi realista, né? Fui realista. Eu falei, sim, você pode ser auditor da Receita Federal, você tem total condições. O que você talvez não tenha são as ferramentas necessárias nesse momento. Mas vamos trabalhar uma outra situação? Vamos trabalhar de sair do banco. Você sai do banco em umas condições tão boas quanto ou até melhor, e aí você foca para auditor. E eu botei na cabeça dele o seguinte, vamos estudar, né, diante da tua formação, não é vergonha para ninguém, vamos precisar para escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É um cargo de ensino médio completo? Mas na prática passa, a maioria das pessoas tem faculdade, tudo, e a faixa salarial é acima de 6 mil, você vai trabalhar meio período, se você der sorte cair numa vara com o juiz, não seja carrasco, você vai ter um ambiente de trabalho saudável, já te coloca numa situação melhor que a do banco. E a partir daí, vamos estudar para auditor da Receita? E fui trabalhando isso dele e gostou da ideia. E aí ele, né, demorou 9 meses, aconteceu o concurso para escrevente TJ, ele passou para escrevente, assumiu, trabalha hoje numa vara e ele consegue estudar 6 horas por dia para auditor da Receita Federal. Cara, Se lá atrás eu falasse para ele, estuda para auditor da Receita, esse cara hoje não era concurseiro. Ou seja, ele tá no tinha banco que ainda. ter uma estratégia. Tinha que ter uma não estratégia. tinha como ele ficar num lugar que ele estava sendo massacrado, porque não é só as 6 horas, 7, 8 horas que está no banco, dependendo. Tem cargo de 6 e de 8. Mas, porra, como é que tu vai chegar em casa depois de ouvir um esporro do teu chefe? Exatamente. Como é que você vai ter cabeça para estudar? Então, para ele funcionava dar um passo atrás. Caramba. Para ele funcionava. E para ele era essencial aquilo. E então deu certo. E não dá, às vezes, o passo mal com a perna, né? Exatamente. Tipo, exatamente. não, porque eu quero passar para um concurso ultra foda que a prova daqui 6 meses e o cara nunca abriu um livro. Pô, vamos tentar outra estratégia e tudo. Eu acho que isso é uma boa, esse que você falou. Às vezes a pessoa ela tá numa realidade que ela culpa a realidade. Por exemplo, ela trabalha 8 horas por dia e ganha um salário mediano para alimentar a família. Vamos supor, 5 mil por mês, 8 horas por dia. Só que o chefe é um carrasco. São 3 horas de ônibus para ir, 3 horas para voltar, ou seja, você fica 12 horas ou mais fora de casa. Como é que você vai estudar? Como é que você vai ter vida? Como é que você vai cuidar da tua família? Então, às vezes, o passo para trás é, por exemplo, vou conseguir um emprego que não é tão bom de salário, mas o chefe é gente boa, é pertinho de casa, eu vou a pé, não gasto com transporte. Você está entendendo que, às vezes, a gente foca tanto no problema que a gente esquece de focar na solução. Exatamente, exatamente. E aí foi o meu papel sendo de fora, enxergando a realidade dele, conseguir ver coisas que eram óbvias, apesar de ser óbvias, ele não estava conseguindo enxergar. Ele estava meio cego para aquilo. Exatamente. E para ele tá dando muito certo. Se ele vai ser auditor da Receita ou não, eu não sei. Mas hoje, as minhas apostas é que ele vai. Porque ele está seguindo a cartilha direitinho, ele está estudando 6 horas, ele está focado, ele mantém consistência, ele vive um ambiente de trabalho totalmente diferente do que ele vivia. Ele hoje não tem problema de locomoção, porque ele mora perto do trabalho. Você até citou isso, eu lembrei que você te falar, ele mora perto do trabalho, porque quando ele passou um concurso, ele pôde escolher um fórum que está perto da casa dele. A vida dele é qualidade outra. De vida, cara. A vida dele é outra. E, cara, ele tem todas as ferramentas hoje para virar auditor da Receita Federal. Todas, todas. O que ele precisa é continuar estudando até o concurso abrir. Ele tinha todas. Quando ele me procurou, eu não conseguia enxergar uma solução para esse problema dentro do que ele queria como objetivo, que era ser auditor. Eu encontrei talvez a solução para ele. Eu tenho certeza que serviu a solução para ele. Então, até que ele é muito grato. E a gente já saiu algumas vezes, porque aí você começa a fazer amizade com os alunos, né? Sim. Saiu algumas vezes para tomar um vinho, jantar, conhecer a esposa, conhecer os filhos, né? Todo mundo é muito grato. E, cara, essa é uma satisfação que vai muito além do que eu ganho nas minhas mentorias, tal, que nem me faz tanto assim mudar de vida comparado. Já tenho meu cargo público, já tenho meu salário. Mas mudar a vida das pessoas hoje, cara, de certa forma, me traz uma sensação de bem-estar muito maior do que o financeiro. E você fala, pô, mas isso é um papo clichê. Não, não, é verdade, eu tô sendo sincero. Porque eu vou ser sincero, eu vou falar isso, assim, né, correndo o risco de parecer soberbo, mas eu gostaria que as pessoas acreditassem na minha sinceridade. Eu não preciso ganhar dinheiro com as minhas mentorias. Eu não preciso ganhar dinheiro com as minhas aulas. Hoje eu ganho o teto dos funcionários públicos. Eu ganho o que ganha o ministro do Supremo. Isso dá para mim e para minha família. Não tenho... Eu faço o que eu faço hoje no mundo dos concursos porque eu gosto. Só que eu preciso cobrar, porque eu preciso pagar a fulana que... Lógico. Fulana não, é maneira de expressar, mas a pessoa que me ajuda respondendo os alunos, eu preciso pagar a internet, eu preciso ter uma estrutura e isso custa. Pagar as contas. Preciso pagar as contas. Mas esse não é a minha motivação financeira, esse é secundário. Minha motivação é realmente ver as pessoas passando, participar desses podcasts que eu sou convidado, conhecer cada vez mais pessoas e ver que elas estão realizando o sonho delas. Isso é muito importante.